onde Deus me chamou para um trabalho com Ele. E hoje, naquele momento, eu aceitei. E hoje, como aquele que está amarrado sabe, largar ele fica difícil. Não tem como mais. Hoje é olhar para frente, seguir e bora com Deus, porque o importante é que fazendo a obra com Ele, a gente sabe que essa obra é certa. Tijolo por tijolo vai estar no lugar certo. A gente sabe que não existe alicerce maior do que a vontade dele sobre a nossa vida. Então assim, gente, hoje eu quero agradecer demais o pessoal da Verbo Vivo. Amém. Que estão aqui. Vieram lá da igreja deles, lá de São José. Meu irmão, pastor Jurandir. Meu irmão de moleque, assim, ó, pequeno, a gente correr pra lá e pra cá. Brigando, rindo, a gente já fez de tudo, já aproveitamos de tudo, aproveitamos o mundo, né? E hoje a gente está aproveitando Deus. Isso junto, isso que é legal, que juntos aconteceu mais ou menos isso junto. Isso é importante. E estar nessa casa aqui hoje, eu creio que para ele tem uma importância igual para mim. A gente olhar para o passado que a gente deixou para trás, e que isso é maravilhoso, sabe? Vestir uma roupa da qual pesava tanto, sabe? Hoje entender que nós não vestimos mais aquela roupa, assim, a gente está pronto a asas para que a gente possa voar até Deus. Então, eu hoje quero começar esse trabalho aqui, hoje eu quero trabalhar hoje com vocês de uma forma onde a gente vai fazer como se a gente fosse entrar no túnel do tempo e voltar 10 anos. A gente vai começar a contar uma história que começou lá atrás, certo? Essa história é óbvio, eu tenho 47 anos, já começou muito tempo atrás, mas há 10 anos atrás essa nova história começou. Eu quero contar para vocês como um terreiro virou igreja. Aleluia. Isso eu quero contar para vocês. Isso que eu quero contar para vocês. Como um terreiro virou igreja. Isso não só como local, mas como pessoa também. Então isso é edificante. Eu gostaria, para a gente iniciar, chamar o pessoal, né? Eu acho que tem mais Daniel, para que a gente possa fazer os 4 louvores para a gente poder, né, saudar a vinda de Cristo, a vinda de Deus, a vinda do Espírito Santo até essa casa, porque ele já está aqui, já está sentindo. A energia está, ó, arrepia os pés e cabeça. Está aqui sobrevoando cada um. Eu sei que hoje as pessoas vão ser tocadas, eu sei que aquilo que a gente preparou como aniversário, como algo para ele, na verdade ele sempre joga o presente para nós, ele sempre devolve para nós. Então eu quero hoje começar com louvor. E aí, por favor. Essa é a... Pessoal, é um trio, né? Mas tem uma banda, tem mais pessoas que estão sempre lá naquele local sagrado e maravilhoso que é a Igreja Verbo Vivo. Local que eu frequento bastante, viu, gente? Sempre que eu posso eu vou lá. Para meu irmão pregar. Fica ruim para você lá? Fica muito apertado, né? Então tá. Queremos a todos sua paz, o nosso Senhor Jesus, Ele está aqui conosco, pastor. Nós já podemos sentir a atmosfera do Espírito Santo neste lugar, né? Onde 2 ou 3 se reúnem em adoração, no nome dele, ali Ele se faz presente. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade também de estarmos aqui no aniversário dessa igreja. Eu creio que onde tem uma obra de Deus há uma porta do céu também, onde as vidas elas podem ter a oportunidade de ser salvas, né? Então, vamos adorar o Senhor. Você tem liberdade de estender as suas mãos.
Ele trabalha pra quem nele
cantasse mais uma vez este refrão. A Ele é glória. E nós vamos sentar glorificando a Deus. A Ele é glória. Deus te deu uma voz para isso. Para sempre, amém. Aleluia, a Ele a glória. A Ele a Deus é a aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que onde dois, três estão reunidos, o Senhor ali está. Mas a palavra dele diz que ele habita no meio dos homens. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Bom, pessoal lá atrás, ô mãe, tem um lugarzinho para ele? Desculpa, gente. Ei, só um pouquinho de... Ei, um pouquinho de emoção é natural. Porque quando vocês estão cantando, realmente parece que os anjos descem. Parece que os anjos descem. É lindo. Eu estava ali agora encostado e começou a passar um filme na minha cabeça de tudo que mais ou menos posso colocar para vocês há 20 e pouco, 30 anos atrás eu vivia nessa casa. Eu morei nessa casa aqui por um tempo. E nesse tempo que eu morei, essa casa aqui, como eu morava sozinho, acabava sendo um encontro dos amigos, onde eu, Jurandir, nossos amigos se encontrávamos para fazer festa, para fazer alguma coisa. E eu posso falar para vocês que eu ali, parado, olhando para tudo aquilo, eu comecei a ver até onde o mundo nos leva. Até onde a gente deixa o mundo nos levar. Até onde muitas vezes a falta do direcionamento faz com que a gente acabe seguindo por caminhos errados, estradas erradas. E nós ontem ainda estávamos conversando e a gente falou, mas a gente nunca foi uma pessoa ruim, a gente nunca teve maldade. E isso sempre foi a preservação de Deus na nossa vida. Porque no mundo há oportunidade para fazer o mal. No mundo a gente toda hora encara lugares e coisas que dão oportunidade para a gente fazer o mal. Só que nós sempre fugimos disso. A gente sempre buscou ser uma pessoa íntegra, independente daquilo que a gente estava vivendo, do padrão, da forma que a gente estava vivendo. E hoje, olhando para esse mesmo local e vendo todos sentarem aqui para uma só honra e glória, aleluia, é lindo e maravilhoso. Aleluia. Eu tenho um vídeo que eu quero passar aqui para a gente começar a contar um pouquinho da história. Marcos, cadê o Marcos? É isso. Ele que sabe mexer nessas coisas. Ah, viu? Deixa eu pegar aqui. Gente, a gente vai começar. Eu vou passar esse videozinho. É um videozinho curto, tá? Mas ele resume um pouco dessa caminhada que na verdade não é 10 anos, é 11 anos, aonde eu perdi a minha mulher, que faleceu,
né? E ali eu perdi também um pouco daquela ligação com Deus, aonde eu frequentava um terreiro, aonde nesse mesmo terreiro pessoas meio que viraram as costas no momento que eu precisava muito, e naquele momento eu perdi um pouco da fé, vamos dizer assim, mas nenhuma vez eu perdia a fé dele, sim nas pessoas e na religião. E naquele momento eu olhei para mim e falei assim, eu vou ficar, Marcos, dá o aqui assim que eu pedi. Aí nesse momento eu falei, eu vou ficar pelo menos assim, eu vou ficar um ano pelo menos pensando, analisando, mas só que Deus tem um tempo dele, não é o nosso, para ver o que eu faria. E nesse meio tempo Deus veio falando comigo, veio apresentando pessoas. Eu lembro que eu trabalhava como produtor musical, então eu tinha algumas pessoas e eu estava botando um menino na época no pagode para tocar, e a gente estava gravando uma música que eu compus, que era uma música que era para minha esposa que faleceu. E a gente estava em estúdio compondo essa música. O último dia desse estúdio foi mais ou menos o ponto de início de tudo isso aqui. Porque o último dia desse estudo foi o dia que um amigo falou, vamos sair, vamos dar uma volta, tem uma amiga que vai vir aqui e tal, talvez vocês possam se conhecer e tal. E ele foi indo. Eu conheci minha esposa naquele dia. Na verdade eu conheci ela, só conheci, porque ela não deu bola para mim. E naquele dia iniciou-se o Evangelho, a palavra entrando na minha vida. Porque foi através dela que eu conheci mais da palavra, foi através dela que eu conheci a Bíblia, foi através dela que eu comecei a buscar mais, foi através dela que de alguma forma eu fui entrando nesse meio dela, da minha sogra, da família abençoada dela, que todas as vezes que eu ia para lá eu falava, nossa, parece que eu estou no céu, parece que eu estou num lugar de tanto amor, tanta dedicação, sabe? Eu fui conhecendo pessoas e sabe o que aconteceu? Começou a cair de mim assim como se fossem gotas, partículas de coisas que eu carregava a vida toda, chamada preconceito. Porque lá atrás eu falava assim, jamais entro numa igreja. Lá atrás eu falava assim, jamais vou casar com uma crente, tá doido? Eita glória! Porque é isso que a religião faz com a gente. A religião, em vez de nos unir, elas nos separa. E quando eu olhei para esse projeto de Deus, eu falei, ok, Pai, é contigo, mas não com religião. Eu não vou carregar nenhuma denominação, não vou carregar nada, nenhuma bandeira religiosa. Eu quero simplesmente estar com o Senhor e o Senhor está comigo e pronto. E que assim seja. E foi indo e acontecendo. Marcos, dá um play para nós ali, por favor. Está focado lá já? Já está focado lá? Antes da Casa da Salvação existir como igreja, Deus já estava escrevendo a história. 11 anos atrás, em um momento de dor profunda, após uma decepção religiosa e a perda da minha esposa, eu me afastei do caminho que conhecia. Mas mesmo quando nós desistimos, Deus não desiste. Com o tempo, pessoas começaram a aparecer pedindo ajuda, e a vontade de Deus sempre prevalece. O coração que serve não consegue ficar parado. Foi então que conheci Liliane, minha atual esposa, e tudo começou a ganhar um novo rumo. Também conheci nosso amigo Fu. Certa noite, enquanto víamos José do Egito na casa dos meus pais, algo inexplicável aconteceu. Quando saímos para fora, o céu se iluminou. Vimos algo grande, com luzes, sobrevoando a casa. Consegui filmar, e no vídeo, uma estrela descia daquele objeto, caindo exatamente atrás da casa da minha irmã. Era ali que Deus daria início a um projeto divino, a Casa da Salvação. A garagem da minha irmã se tornou o primeiro lugar dos encontros. Com Anderson e sua esposa, começamos uma obra baseada no amor, no bem e na palavra de Deus. Deus já tinha tudo preparado. Eu só precisei deixar Ele guiar. Comecei a estudar mais a Bíblia, me aprofundar, me transformar,
e me aproximar de Deus de verdade. Quando Deus começa a transformar, Ele afasta o despreparado. E quem precisar voltar, Ele mesmo traz de volta. Há 3 anos, iniciamos os retiros, e ali vivi meu batismo, minha conversão e meu renovo. Era algo que Deus já havia planejado. Ele só esperava o meu sim. E assim, aquela garagem se tornou igreja. Um lugar de cura, acolhimento, restauração e transformação. Mais de 8.400 pessoas já passaram pela Casa da Salvação. Aleluia. Cada uma recebeu carinho, amor e cuidado. Muitas seguiram outros caminhos, mas Deus sabe que aqui viveram algo importante. Hoje celebramos 10 anos dessa obra. Uma casa simples, mas cheia da presença de Deus. A Casa da Salvação não é sobre paredes, é sobre vidas, sobre propósito, sobre o Deus que transforma histórias. E essa história ainda está só começando. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É uma história. É uma história. Uma história resumida, mas é uma história. Gente, assim, quando a gente fala, todo mundo que de alguma forma encontrou o caminho de Deus, encontrou novas pessoas. E também perdeu várias pessoas. É como se fosse o perder porque a gente sente quando a gente ainda está ligado naquele momento. Mas quando a gente dá o passo e a gente começa a seguir com Deus, a gente começa a entender que não perdeu. Deus gerou livramento. Deus está preparando um espelho. Deus está, de alguma forma, querendo te usar para lá na frente, essas pessoas que, de alguma forma, pegaram outro caminho, poderem voltar, poderem enxergar sobre você uma edificação de Deus. E eu tenho visto isso acontecer na minha vida, porque eu tive um tempo onde eu tive muita depressão. Eu fiquei algumas vezes assim com vontade realmente de exterminar, acabar com a minha vida. Eu cheguei a tomar remédios para poder tirar o suicídio. Meu irmão chegou nesse dia, eu lembro, eu estava na minha casa ninguém ia mais. E eu estava lá em casa, lá, tomei esse remédio para me matar, para acabar com a minha vida. E meu irmão chegou lá do nada. Como ele nunca ia, ele chegou lá do nada e fez eu colocar esse remédio para fora. Dali para frente, eu notei que as coisas precisavam ser vistas com um pouco mais de amor, um pouco mais de carinho, mas esse amor, esse carinho próprio. Eu comecei a entender mais a palavra de Jesus que fala que devemos amar ao próximo como a si mesmo. Eu comecei a entender mais, entender que eu precisava me amar mais. Eu precisava trabalhar mais em mim o amor para que eu pudesse de alguma forma estar ali presente a outras pessoas, para que eu pudesse fazer o bem. Eu comecei a trabalhar bastante nisso. Eu tinha uma vida que eu estava perdido usando a droga, usando a bebida. E a droga e a bebida é algo que muitas vezes ela chega na nossa vida em silêncio. E às vezes faz um barulho porque a gente precisa daquele barulho e a gente acha que ela é a solução. Assim foi na minha vida. E eu lembro que tinha uma última coisa que eu precisava me livrar. Porque há 10 anos, como eu falei, 11 anos ali, há 10 anos atrás, quando eu iniciei esse projeto, eu ainda tinha uma pulga que estava ali no meu sapato. E essa pulga se chamava maconha. E quando eu trabalhava aqui, eu ia para casa com vergonha, triste. Porque eu falava, como que um cara de Deus vai falar de Deus, como que vou fazer o bem, mas quando eu chego em casa eu acendo. E assim foi indo a minha vida até mais ou menos 3 anos e pouco atrás. Onde um amigo meu
Alexandre, que apareceu na imagem ali fazendo o batismo. O Alexandre, ele trabalhou na minha casa, ele tinha 13 anos. Ele ajudava meu pai e eu tinha 11, 10. E a gente se conheceu assim, ele trabalhava para ajudar meu pai, porque eles precisavam trabalhar para ajudar a família, e meu pai botou ele para trabalhar lá. E o Alexandre, ele entrou na nossa vida porque ele fazia aniversário um dia depois de mim, então o aniversário meu era junto com o Alexandre. O Alexandre estava junto. Aí fazia muito tempo, fazia mais de, 30 anos que eu não via Alexandre. E Alexandre me mandou uma mensagem para mim e falou: Dani, eu estou indo para Porto Alegre. Eu nem sabia que ele era convertido, nada. Estou indo para Porto Alegre porque a gente vai inaugurar uma igreja lá e a minha esposa tem que ir lá porque ela é a presidente. Eu falei: como assim? Aí ele falou: não, ela é pastora, não sei o que. Ele falou: eu quero te ver, posso passar aí? Eu falei: óbvio, vem aqui. E aí eles foram. Quando chegaram ali, eu tinha no meu coração a vontade de ser batizado. Eu tinha a minha vontade muito grande de ser batizado. Mas eu tinha um pastor que eu tinha escolhido para mim. Era o pastor da igreja da minha esposa, pastor Maurício. E ele foi embora para Portugal. Vou contar rapidinho em breve, porque isso é importante para a gente entender que, na verdade, nós não devemos deixar a religião nos... Esse pastor, eu lembro que um dia eu estava lá na casa dela e ele me ganhou, sabe como? Bem simples. Dividindo o pão, dividindo o suquinho de uva, que era o sangue de Jesus. Porque o que aconteceu? Nesse dia falaram assim: tu fica lá porque tu não é batizado, tu não pode, não sei o quê. E eu, ok, né? Fiquei quietinho lá. Aí ele começou, e ele disse: cadê o Daniel? Aí eu falei: tô aqui. Vem pra cá, também vai ser ela. Eu falei: não, mas eu não sou batizado. Peraí, como assim? Aonde está escrito isso? O que? Não, você vai ser assim. Eu trouxe um para mim aqui, mas tudo eu já sei. Pode ir, é para você. Ali ele me ganhou. E nesse dia eu falei: esse cara tem uma coisa diferente. Eu fui para casa com aquela vontade e continuei e tal. E passou-se o tempo, eu não conseguia, porque ele foi embora. Aí o Alexandre, como eu falei, estava ali. Eu olhei para o Alexandre: vocês me batizam? Aí ele assim: Daniel, eu tenho que perguntar à minha esposa, que a gente tem que ver e tal. Eu falei: tá, pergunte e veja. No outro dia ele não respondeu nada, só tomou café. E ele já pegou o violão, ele é ministro de louvor. E já pegou o violão, já começou a tocar. A esposa canta, infelizmente faleceu ano passado. E o rapaz que estava com ele, que era o sobrinho também, cantor e tal, pastor, começou a cantar, começou a tocar. E nisso eu não sabia, mas eles já tinham começado. Estava eu, meu irmão, minha esposa. Daqui a pouco, o Espírito Santo me tomou de uma forma, gente. E quando eu vi, eu estava jogado ao chão, me tremendo todo. Quando eu saí dali, um calor, suor, igual eu estou suando, suando. E ele, levantei e bati do Espírito Santo, tinha acontecido. Saindo dali, fomos para a praia para fazer o batismo na água. No meio do caminho, minha esposa, é um testemunho legal, porque isso mostra o quanto Deus está ligado às coisas, né? Ele não desliga um minuto. Minha esposa chegou para mim e falou assim: Dani, tu tem R$300 aí? Eu falei: tem. Aí eu falei: mas para quê? Ela falou: não, separa aí que eu quero dar para eles. Aí eu falei: tá, ok. Fomos lá, voltamos, aí paramos ali na freguesia para almoçar. Aí começamos a almoçar e tal. Pedi um almoço para nós, queria que eles comessem um peixinho, que eles vieram do Rio, mas não comem quase peixe lá. Aí ele queria que eles comessem um peixinho e tal. E aí o rapaz começou a mexer no telefone, um conversar com o outro sobre um dinheiro que estava para entrar, para eles poderem no outro dia ir para Porto Alegre. E ele falou: não entrou ainda, mas vai entrar. Aí eu escutei aquilo, né? Deus, claro, contou, falou: fala alguma coisa. Aí eu falei assim: tá, peraí. Quanto é isso? Que dinheiro é esse? Por favor, me fala, porque se for o que eu estou pensando. Aí ele falou assim: não, é que ela ficou depositando R$300. Eu olhei para minha esposa e a gente riu um pouco. Aí eu falei para ele: cara,
Não precisa depositar os 300 reais, já está aqui a minha esposa. Quando a gente estava indo para lá, pediu para me separar 300 reais para você. Aleluia. Deus cuida de tudo, gente. Deus cuida de tudo. Só que nós precisamos colocar Ele na nossa frente. Essa é a maior dificuldade entre nós e Deus, é colocar Ele na nossa frente, é dar para Ele tudo. Chave de tudo, família, amigo, filho, esposa. Porque nós temos mania de achar que é nosso. E nada é nosso. As coisas estão emprestadas para nós apenas. Apenas estão emprestadas. Porque quem que vai levar um carro embora depois? Ninguém. Quem que vai levar uma casa depois embora? Ninguém. Eu garanto uma coisa para vocês. A vontade de Deus, ela é muito, mas muito maior sobre a nossa vida do que a gente acha. E às vezes a gente olha assim e fala assim, não, tem tantos para Deus. Não, mas é que você é uma pedra preciosa para Ele. Aleluia. Você é uma pedra preciosa para Ele. Ele te vê como uma pedra preciosa. E não tem pedra preciosa que é menor ou pior. Não. Ela é preciosa. Sabe o que acontece? Às vezes a gente se coloca de uma forma e a gente fica escondido dos olhos dele. A gente deixa que o mal, que Satanás, ele venha e se coloque à nossa frente, entre nós e ele. Sabe aonde que Satanás mais habita na gente? No medo. No medo. Sabe qual é o maior problema hoje? As pessoas estão tendo ansiedade, não estão? Um monte. Depressão, não estão? Um monte. Qual o problema? Medo. Quando a pessoa começa a entender que o medo, ele é algo que não foi criado para a gente gerar como amor, a gente gera o medo como amor. Muitas vezes até mais. Porque em vez de a gente amar a esposa, tem medo de perder a esposa. Já botou para ver isso? E assim, a certeza é, se você ama, você não tem medo de perder ninguém, não. Até mesmo porque ninguém é de você. Ninguém é teu. Ninguém é teu. O amor, ele tem que brotar como uma fonte que brota água ali, ó. Sem ser pedido. Ninguém pede com uma fonte, ó, brota água. Não, ela brota água. Sabe, essa fonte, ela brota água e mata a sede de muita gente. O amor é a mesma coisa. Você ama uma pessoa, mas você distribui amor para todo mundo. Já viu uma pessoa amando como é? Todo mundo sabe. Inclusive as pessoas que adoram invejar. Inclusive essas pessoas. Mas eu digo para vocês uma coisa, se esse amor estiver na mão de Deus, se a tua entrega estiver na mão de Deus, não tem inveja, não tem macumba, não tem nada que desça sobre o teu relacionamento. Nada que desça sobre a tua vida, porque não tem. As pessoas falam, eu tenho medo de encontrar uma oferenda ali, encostar nela. Eu encosto, eu pego na mão, por quê? Porque eu não tenho medo. Porque o meu Deus é maior. Meu Deus é maior. Eu não tenho medo de encostar em nada, porque o objeto inanimado não tem vida. Não tem vida. Aleluia. Nós damos poder para as coisas quando a gente tem medo. E quando a gente tem medo e dá poder, o que Satanás faz? Usa aquilo. Porque é simples, é inanimado, não tem vontade própria, então Satanás pode usar com tranquilidade. Agora, Satanás vai escolher um objeto ou uma pessoa para chegar até você. É muito mais fácil chegar por um objeto. Então não dê poder a objeto nenhum. Porque quando a palavra diz que a gente não deve adorar imagens, não adorar outros deuses, não gerar para si deuses de pedra, de madeira, de barro. Quando a gente olha para isso, a questão não é a questão dos deuses. Não é a questão deles. É a questão daquilo que você impõe naquilo ali. É a questão daquilo que você impõe naquilo ali. Porque quando você dá aquela imagem, seja uma garrafa de água, poder, aquela garrafa de água vai ter poder sobre a tua vida.
E Satanás quer isso, ele quer uma brecha. Ele quer uma brecha para poder usar e chegar até a tua vida. E aí sim chegar em pessoas. Porque quando eu mexo com você, eu mexo com pessoas. Quando eu mexo com você, eu mexo com o marido, eu mexo com filhos, eu mexo com pais. É dessa forma. Então, gente, uma coisa que nós precisamos entender. Se lá atrás, mesmo com os meus problemas todos, eu não tivesse coragem de enfrentar o projeto de Deus, eu não estaria aqui hoje da forma que eu estou contando para vocês. É verdade. Nós temos que ter coragem de entender que não existe um indigno. O indigno é aquele que para, senta e fica esperando. Quando tu movimenta, Deus movimenta contigo. Quando tu movimenta, Deus movimenta contigo. E vai movimentar cada vez mais. Sabe aquela fonte que a gente conhece, daquela história, daquele paralítico, daquelas pessoas do poço lá? Sabe aquela história? Então, o que ele esperava? Aquela água mexer, não é? Ele esperava a água mexer. Por quê? Quando mexia tinha poder. Nós precisamos mexer, se mexer. Se mexer. A água viva está na gente. A água viva está na gente. Nós somos um pingo de cada água viva dessa. E nós podemos matar a sede um do outro. Um do outro. A gente pode matar a fome um do outro. A gente pode dar abrigo um para o outro. A gente pode dar conforto um para o outro. Nas horas difíceis, muitas vezes a gente se sente ou se encontra um pouquinho sozinho. Mas eu garanto para você, você não está sozinho. Aleluia. Eu creio. Não está sozinho. Aleluia. Eu creio. Nesse momento, além de Deus estar com você, Ele está enviando anjos, Ele está enviando o Espírito Santo a preparar pessoas e lugares. Aleluia. Mas nesse local que você está ali, que você se diz sozinho, a única coisa que você precisa para encontrar todo esse resto é sentir a presença dele. É entender que se você chegou a esse ponto, você já precisava dele, mas agora mais do que nunca você precisa dele. Aleluia. Então, se você sente tristeza no teu coração, se você se sente mal muitas vezes, como eu me sentia, a ponto da minha amiga Maura ir lá em casa, me pegar para me levar em algum lugar. Vamos lá, vou te levar a um lugar para tu tomar alguma coisa que aí tu fica bom. Sabe? Se você se sente assim, entenda uma coisa, eu tentei de tudo. A única coisa que deu certo foi Deus. Aleluia. A única coisa que deu certo foi Deus. Eu tentei de tudo. Eu tentei bebida, eu tentei droga, eu tentei remédio, eu tentei de tudo. A única coisa que deu certo foi Deus. Sabe por que deu certo? Porque não foi momentâneo. Eu não consigo enxergar a minha vida mais sem Ele. Aleluia. Eu não consigo enxergar a minha segunda sem a casa da salvação. Eu não consigo enxergar a minha vida longe da igreja. Eu não consigo enxergar a minha vida longe desse caminho. Não consigo. É verdade. Todos os dias que eu durmo, eu peço, Pai, que amanhã, se eu acordar amanhã, seja para o teu caminho, para a tua glória, para a tua vontade. E quando eu levanto, eu falo, Pai, não deixe que nenhum abismo venha na minha frente para me levar para aquele mesmo lugar que eu estava, por favor. Porque eu não quero. Aquele local eu não quero voltar mais. Não quero. Se eu pudesse escolher, eu escolheria mudar tudo. Mas não posso. Até porque aquilo tudo é parte disso tudo hoje. Aquilo tudo faz hoje eu ter uma igreja onde de alguma forma eu falo do Senhor, mas eu também entrego aquilo que de alguma forma não traz um consolo apenas, mas traz liberdade. Faz com que a pessoa entenda que a palavra de Deus ela não está amarrada a um local, ela não está amarrada a uma denominação. A palavra de Deus ela vem para te edificar, a palavra de Deus ela vem para te livrar, a palavra de Deus ela vem para tu entender que a vida
ela não é apenas um local de passagem. Não. A vida é a confirmação de todos os planos que Deus tem para você. Porque nós não estamos apenas de passagem, nós continuamos sempre com o Deus de hoje até a eternidade. Esse momento é um momento onde a gente está ganhando conhecimento, ganhando aprendizado. Nós estamos de alguma forma nos colocando ao lado, se fazendo imagem e semelhança, para que a gente possa viver na graça, para que a gente possa viver nessa graça, onde Jesus nos deixa, onde Ele fala: fiquem na paz, fiquem na graça. E se a gente entender que essa paz, essa graça já está nas nossas mãos, simplesmente pelo fato de reconhecer esse Jesus como Salvador, chega, acabou o sofrimento. Acabou o sofrimento. Porque eu garanto uma coisa: se hoje tem dificuldade, à noite vai ter choro, mas pela manhã, gente, como aquela música diz, como a nossa palavra de Deus diz, alegria vem. Aleluia. Aleluia. Gente, hoje, além de ser um dia de aniversário, é um dia de muita alegria para mim, porque hoje eu trouxe um irmão meu, um irmão que, como eu já falei antes, é um irmão que eu tenho, sabe aquela coisa que amor à primeira vista? Sempre foi. A gente correu o campo de futebol junto, a gente foi ao Figueirense fazer teste junto, a gente fez tanta coisa junto, sabe? Eu fui ao hospital ver esse cara, meu amigo, pensei que esse cara tinha ido embora. Não sei se ele contou isso pra você já. Tem que contar isso, cara. Um dia eu tô em casa, vou contar. Um dia eu tô em casa lá em casa e tal, aí o irmão dele, o Renato, chega lá: Daniel, eu falei: o que foi, cara? O Jurandir tá caindo lá. E eu corri pra ver. Tinha passado uns caras da costeira, sei lá quem, não deu uma tijolada na cabeça dele. Lá foi o Jurandir pro hospital. E agora? O perigo disso é porque aí lá foi, eu, os meninos, aí eu era o que reunia o pessoal para visitar o Jurandir no hospital. Nós já fizemos tanta coisa, gente. Se ficar contando aqui, olha, dá pra gente ir. Mas a realidade é que aquilo que Deus encosta, Ele transforma. E Ele faz realmente aquilo que não é só acrescentar, mas é renovar, sabe? É renovar. É dar como se fosse vida àquele que não tinha, sabe? Então, esse meu irmão, ele iniciou uma caminhada com Cristo. E eu fiquei um pouco surpreso, não vou mentir. Lá atrás eu fui à loja dele, alguma inauguração que ele me convidou. Eu já sentia uma diferença em algumas coisas dele, mas ele ainda não estava convertido. Foi passando o seu tempo, daqui a pouco eu olho meu celular, uma pessoa, eu não lembro o nome dela, mandou para mim: aquela que foi com você lá no retiro, a Sheila, mandou uma mensagem assim: Daniel, você é amigo de Jurandir, né? Você pode mandar para ele uma mensagem? Ele está no momento espiritual e tal. Eu falei: claro. Aí mandei a mensagem. Aí mandei a mensagem para o Jurandir. Aí aquilo eu já falei: opa, foi passando, daqui a pouco eu estou no meio do caminho com a minha esposa e tal, recebo uma mensagem: casamento de Jurandir. Eu falei: não. Eu falei: é duas surpresas, pô, Jurandir casar? É duas surpresas. Mas foi lindo, porque quando a gente vê isso, a gente vê o quanto Deus transforma, Deus não, sabe, Ele transforma de fato, sabe, Ele deu para ele algo novo, porque esse Jurandir que eu vejo hoje é novo, é um outro Jurandir. Então, a minha felicidade em ver isso, vocês não têm ideia. E depois eu chegar um dia na igreja, convidado por ele, na Verbo Vivo, lá no Estreito, né? O profeta estava lá. Cheguei lá, Jurandir lá, descalço.
Os carros pulando. Aí eu falei, pô, que legal, cara. E assim, ele não sabe, mas talvez não saiba, talvez saiba, mas ele me motivou bastante. Ele me motivou bastante. Porque eu já trilhava um caminho com Deus, mas querendo ou não, como eu falei, eu ia contar para vocês, eu estou indo de trás para frente, mas vou voltar um pouquinho. Um lugar que começou com o conhecimento de terreiro, que é da onde eu vim. E eu comecei aqui trabalhando praticamente como eu trabalhava lá, mas sempre com uma coisa, coração bom. Sempre com uma coisa, querendo fazer o bem. Nunca buscando fazer o mal. Só que sabe o que eu entendi, gente? Um dia teve uma senhora que me procurou e falou assim: Daniel, a minha filha apanha do marido dela. O marido dela é um traficante, ele bate nela. E eu não aguento mais isso. Eu preciso fazer alguma coisa para isso acabar. Porque ela não consegue se desvincular dele. Naquele momento eu tinha a minha mente do ser que faz o bem de uma forma muito cega. E eu falei para ela, o que a gente pode fazer? Ela assim, a gente precisava fazer alguma coisa para afastar ele dela. Eu falei, ok, vamos fazer. Preparei tudo. Aí falei assim, ó, falta algumas coisas, eu tenho que ir lá na pessoa tal que me ajuda, me explica como que é para saber fazer o resto. Fui. Quando eu cheguei nas areias, entrei nessa casa, gente, foi incrível. Não demorou 5 minutos, tá? Eu só entrei para pegar um livro e sair. Quando eu entrei e saí, cadê meu carro? Meu carro tinha sido roubado. Meu carro tinha sido roubado e levaram esse meu carro embora e agora procuro o carro para lá, procuro o carro para cá, acho o carro lá em cima do sertão, na cachoeira do sertão, sem as rodas, porque a roda era de golfe, naquela época eu só usava muito, sem as rodas. Anderson, lembra? Aí consegui as rodas para botar lá, tal, desci com o carro. Quando chegou aqui eu falei, eu tenho que entregar a roda para o Tony, eu preciso de roda do meu carro. Aí olhamos para um amigo meu, um amigo do Jurandir também comum, o Duzinho. O Duzinho estava vendendo umas rodas. Duzinho, tu tem a roda aí? Tem. E a mulher tinha me pago um cheque de 300 e poucos reais, uma coisa assim. Aí o Duzinho falou para mim assim, não, eu vendo para ti. Eu falei, tá Duzinho, quanto que é? O valor exato do cheque. Naquele dia, em vez de eu entender que Deus estava me dando presente, eu entendi que Deus estava me dizendo assim, filho, não existe macumba boa, não existe macumba ruim. Macumba é macumba. É forte. Não existe trabalho ruim, trabalho bom. Trabalho é trabalho. Não se mete no meio do livre-arbítrio das pessoas. Não se mete. O único que pode se meter sou eu. Ninguém mais. Naquele momento eu entendi isso. E dali para frente, eu não busquei fazer mais nada disso, mas como eu falei, ainda assim fazia algumas coisas, e buscava algumas coisas, trabalhava com as entidades, buscava deixar a incorporação, deixar acontecer. Muitas vezes acordar de um transe, com aquele danado lá, que está sentado lá, me passou batom, me passava tudo, quando eu saía do trânsito estava de batom, estava tudo. Então essas são coisas que a gente olha para trás e a gente fala, nossa, que loucura. Mas eu posso falar para vocês uma coisa, esse cara que está aqui jamais vai fazer isso. Jamais volta a fazer isso. Amém. E voltando aqui, Eu creio. meu irmão, levanta um pouquinho aqui. Gente, o pessoal que não conhece, aqui é o Jurandir, tá? O Jurandir é pastor, profeta, o Jurandir é da Verbo Vivo, é um cara tem com o Espírito Santo um fervor muito grande, a gente vê quando ele sobe ao público. Eu falava para a esposa, falei para a esposa dele a primeira vez, eu falei, nossa, lembra? E ele falou assim, ele acha, eu falei, ele acha, porque ele tem que entender que não é ele. Porque o Espírito Santo quando vem, não tem jeito, transforma.
Esse é o Jurandir, tá? O pessoal que está aqui também são da mesma igreja. Tem um pessoal aqui também que vieram prestigiar. Agradeço demais a vinda de vocês, tá? E a gente vai escutar um pouquinho da palavra desse homem de Deus, tá certo? Eu vou passar o microfone para ele. Logo após a gente só finaliza. E aí eu vou fazer, a gente tem um coquetelzinho, tem um salgado ali, um refrigerante pra gente conversar um pouquinho, bater um papo, tá certo? Amém. Tá com salgado. Eu não posso cair daqui de cima. Eu não posso cair daqui de cima. Amém? Olha, tá. Faz o seguinte. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém? A paz, igreja. Amém. Glória a Deus. É bênção demais estar aqui nesse lugar, nessa casa abençoada. Para mim é uma honra estar aqui. Como o pastor Daniel já falou, passa um filme na nossa cabeça. Aqui neste lugar, muitas das vezes aconteceu muitas festas, bagunças, bebedeiras, churrascos, alegria, mas era tudo momentâneo. Era tudo momentâneo, era felicidade momentânea. E passa um filme na nossa cabeça. E nem sabia que o carro do Daniel foi roubado. Não sabia. Mas uma curiosidade para vocês, meu carro também uma vez foi roubado e foi encontrado lá em cima no sertão também sem as rodas. Nesse mesmo lugar. No mesmo lugar onde meu carro foi roubado, foi encontrado lá em cima no sertão também sem as rodas. É forte demais, irmãos. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia, Deus. Por um minutinho só. Irmão, hoje nós somos crentes. E crente, ele é fervoroso. E crente, ele não fica parado. E crente, ele gosta de dar glória a Deus. E crente, ele gosta de bagunça. Porque o crente, ele é livre. O crente, ele pode fazer o que ele quiser. O crente é livre, o crente faz o que ele quiser. Antigamente nós tínhamos o quê? Uma felicidade momentânea, uma felicidade passageira. Hoje nós temos uma felicidade plena. É para toda a vida, é para todos os tempos a nossa felicidade. Não é só no dia de culto, é de manhã, é à tarde, é à noite, é toda hora. Nós damos glória a Deus, nós damos aleluia e glorificamos aquele que é digno de louvor, honra e glória. Oh, aleluia! Eu queria que você ficasse de pé, botasse a mão no seu coração. Glória a Deus. Eu acho que Deus já preparou tudo aqui essa noite. Deus colocou uma palavra no meu coração essa semana. Aleluia. Mas eu vou ser breve, que eu quero orar por você. Quero orar por você aí nessa noite. Eu creio que Deus tem grandes coisas para manifestar aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu gostaria de adorar o Senhor um momentinho com você, porque Deus, a palavra de Deus fala que Deus ele habita no meio dos louvores. Você sabe disso? Deus ele habita no meio dos louvores. E Deus ele é Espírito. Deus é Espírito. E se ele é Espírito, ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em Espírito e em verdade. Então eu gostaria nessa noite que você, se você conhece o louvor, você vai dar glória a Deus, você vai cantar, mas é com força, irmã, com força, para tirar toda essa mágoa, essa angústia que está dentro do teu coração, toda essa dor. Você vai esquecer tudo do teu passado, toda a mágoa, toda a angústia que está no teu coração. Você vai tirar, você vai adorar o Senhor, aquele que é digno de honra e de glória, e Ele vai fazer uma grande transformação na tua vida essa noite, tá? Repete comigo assim: hoje, Deus me transforma. Me transforma. Hoje, Deus me renova. Me renova. Me renova. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar os versos dos olhos.
casa. Bota a mão no coração. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Diga que ele tem liberdade. Imagine seu coração essa tarde. Hoje ele muda as coisas de lugar. Hoje ele muda as coisas de lugar. Tens liberdade aqui. Fala pra ele. Espírito de Deus, Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo. Glorifica ele, levanta a mão mais alto. Liberdade aqui. Além do Espírito teto, de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. diga pra ele. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Pra te adorar eu vivo. Diga pra Pra ele. te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te Se você não fala em línguas, começa a dar glória a Deus e aleluia. Levanta fogo, levanta Chama ele pra dentro da família, chama ele. Chama ele. Vem, faz aqui, pai. Mais uma vez, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. E se abra o céu, o teu reino é a nossa bênção. Ô Dani, vem cá. Pastor Daniel, vem cá. Fica aí, fica aí. Fica aí. Quando eu estava conversando contigo ontem, falou uma frase pra mim que ficou marcada. Muitas das vezes, eu nem sei o que vou falar, eu nem sei o que vou pregar. Isso ficou na minha mente, eu não sei o que eu falo. E Deus falou assim, eu acho que pra ti também deve vir essa frase. Eu falei, eu pensei, fiquei pensando bem, muitas das vezes veio essa frase.
que eu vou falar, o que eu vou pregar para o povo, o que eles precisam, o que eles não precisam. Só que daí, quando eu estava sentado ali, eu entendi porque o Espírito Santo deixou eu praticamente um dia inteiro com essa frase na minha mente, na frase na minha cabeça. Sabe por quê? Porque a pregação tua, a maior pregação que tu vai começar a fazer é o teu testemunho. Escute o que eu estou te falando. A maior pregação que você vai fazer para todos é o teu testemunho. De onde eu te tirei e de onde eu te coloquei. Deus, ele chama Moisés, Moisés, Moisés. Olha aonde eu te tirei, de onde eu te tirei. Veja aonde eu te coloquei. A maior pregação de uma pessoa é o próprio testemunho. E o teu testemunho, irmão, vai impactar pessoas. Porque não é fácil sair do terreiro de macumba. Não é fácil viver o que tu vive. Não é fácil viver a perseguição. Não é fácil, mas Deus está te dizendo: a maior pregação da tua vida vai ser o teu testemunho. E Deus manda te dizer outra coisa, Dani. Deus manda te dizer outra coisa. A unção que você atrai é a unção que você recebe. A unção que você atrai é a unção que você recebe. A unção que você honra é a unção que você recebe. Então feche teus olhos e tu vai receber uma unção poderosa aqui essa noite. Fica com a estrela ali no cima. Pode estende a mão pra cá. Se abre o céu. Isso. A unção de a nossa fé. A unção que tu atrai, a unção que tu louvas, é a unção que tu recebes. E essa noite tu recebes uma unção poderosa que vai multiplicar o teu mistério, que vai transformar o teu mistério. Riba das folhas, manda uma folha. Fogo! Riba das folhas, manda uma folha. Visto, riba das Se pedimos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra sua porta do céu. Vai chover, vai chover. Abra sua porta do céu. Deus que a terra estremeça, a majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas pra Jesus?
Obrigado, Jesus. Mais forte. Obrigado, Jesus. Isso, obrigado, Jesus. Começa a falar obrigado, Jesus. Isso. Veja a oração. Pode se assentar um minutinho. Pode se assentar. Pode se assentar. Amém. Queria agradecer o Rafael que veio aqui comigo, a Dani, a Gabi, o Anderson aqui, os obreiros da Igreja Verbo Vivo, a minha esposa, minha esposinha, fiquei de pé aí, linda e maravilhosa. É fogo puro, hein, gente? Minha esposa, que o Daniel, quando eu recebi a notícia que eu ia casar com ela. Foi forte. Casal abençoado aqui também. Na verdade, veio depois do casal abençoado, o Simar e a Carol. A Laura, a Gabizinha, a irmã Mara, fogo puro também. Glória a Deus. Irmãos, daqui a pouco nós vamos estar orando por você, tá? Gostaria que você começasse a gerar fome e sede dentro do teu coração. Se você quer mudança, renovo, transformação na tua vida, começa a gerar dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui e ele quer operar, ele quer atuar na tua vida de uma forma totalmente diferente que você já imaginou ou que você já sentiu. Então, crie expectativa. Crie expectativa para o que Deus vai falar com você nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, a minha conversão, ela aconteceu através da minha esposa. Quando o Daniel ele recebeu, na verdade, para fazer uma carta, eu estava num retiro espiritual, contra a minha vontade, claro, né? Porque eu não queria largar as coisas do mundo. Né? Eu queria casar com ela, mas não queria largar as coisas do mundo. Mas Deus, ele sabe todas as coisas. Eu fui para esse retiro, passei 3 dias lá. Primeiro dia bem triste, mas daí os outros dias foi melhorando e saí de lá renovado, saí de lá bem. Uma outra mentalidade, mas não ainda a mentalidade de Cristo. Não tinha ainda a mente de Cristo. A gente tem que confessar que o cristão, são etapas que nós vivemos. Você vai começar de uma forma e vai ser etapas que vão te moldando, até Deus te moldar do jeito que Ele quer e para você viver os propósitos de Deus na sua vida. Então não é da noite para o dia, nada vai acontecer de um dia para a noite, nada. Tudo tem processo e lá se vão 7 a 8 anos que eu estou casado com a minha esposa e nesse tempo que eu casei com ela, eu abandonei praticamente tudo. Tinha algumas coisas que tinham que ser largadas e eu fui largando aos poucos. Aleluia. É difícil renunciar às suas vontades, renunciar à vontade da carne. É difícil. É muito difícil você renunciar. Tu acha que foi difícil o Daniel renunciar tudo o que ele tinha passado há muito tempo atrás? Não. É super difícil de ter uma vida formada e renunciar tudo para viver o Evangelho, para viver para Cristo, viver as vontades de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, ele renuncia tudo. Eu renunciei praticamente minha vida do mundo, a minha vida no mundo, eu renunciei tudo quando eu me converti. Para viver os propósitos de Deus na minha vida. Claro que aos poucos, como eu já falei, tem que ser aos poucos, porque se você quiser entrar de cabeça numa hora assim, talvez você vai se decepcionar, como Daniel se decepcionou. A decepção, ela está em todos os lugares. Você vai se decepcionar com pessoas, mas não com Deus. Deus, ele nunca vai te decepcionar. Deus, ele nunca vai te largar. Deus, ele nunca vai te abandonar. E assim eu vejo na minha vida, que Deus, ele nunca me abandonou e nunca me largou. Nos momentos mais difíceis, na calúnia, na angústia, momento mais difícil da minha vida, ele sempre esteve lá. E é verdade, o Daniel, eu fiquei em coma no hospital, porque
talvez Deus ele tinha propósitos maiores, e hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você, que eu acho que pregar a palavra do Senhor é muito maior do que ser jogador de futebol, é muito maior do que você ser um empresário de sucesso, porque eu também já fui um empresário de sucesso. Eu cheguei a ter 5 palavras, mas como o Daniel contou o testemunho, eu também vou contar o testemunho. Eu cheguei a ter 5 lojas, irmão, talvez você precise escutar isso. Eu cheguei a ter 5 lojas da Ortobon franquia. E eu já era crente. Eu já ia para os cultos. Lá tem um profeta, eu ia no profeta, eu queria ver, ô profeta, fala comigo hoje sobre as minhas lojas. Tá tão difícil, estou trabalhando só pagar aluguel. O pessoal acha que tu é rico, mas tá trabalhando só pagar aluguel, trabalhando só pagar aluguel. Deus vai falar comigo hoje sobre as lojas, ele vai me dar uma resposta. Orava 3 horas da manhã para ter resposta de Deus, orava a tal hora e buscava, jejuava, subia um monte, fazia de tudo e nada. Chegava no culto, a profeta vinha: Deus manda te dizer que eu vejo uma Bíblia aberta na tua mão e não sei o que, tu vai pregar a palavra de Deus e não sei o que. Escute o que eu estou falando. Quando Deus chama, irmão, não tem como correr. Eu falar, entrar no carro, Daniel, isso foi os 5 anos, eu entrava no carro, eu falava pra ela: ô amor, responde que é Deus. É Deus. Daí tá tranquilo, né? Daí eu fazer um negócio, um encontro profético, aquele aula na escola profética. Peguei, vou me inscrever. Vou fazer, né? Já fui fazer a escola profética. Daí no final fui bater uma foto. Era difícil chegar perto dele, né? Fui bater uma foto com ele, com a pastora Kátia. Daí ele olhou pra mim: tu já pregas? Pô, mais um. Eu falei, não. Ele assim, então te prepara. Eu não me esqueço disso. Eu não me esqueço disso. Esse aí ficou marcado. Talvez ele nem se lembre disso, mas para mim ficou muito marcado. Ele falou, então te prepara. Nessa época eu já li a palavra de Deus. Já li um pouco. Mas para chegar nesse ponto aqui eu tive que fazer muitas renúncias. Muitas. Coisas que a gente gosta. Coisas que a gente não deixa por nada na vida. Muitas pessoas poderiam estar aqui, porque haverá um tempo que não vai ter mais esse templo para você cultuar. Mas as pessoas preferem hoje estar, talvez, vendo um campeonato de futebol, né, que está passando o jogo, né? Hoje tem milhões de pessoas vendo. 33. Lucas 14:33. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Ele quer falar contigo poderosamente. Lucas 14:33 diz a palavra do Senhor: a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Aí você deve estar se perguntando ali, discípulo é só aquele que faz a obra? Não, irmão. Todos nós que somos crentes, nós somos discípulos de Deus. Discípulo de Cristo. Todos nós. Não existe a palavra cristão na Bíblia. Não existe. Então você não é cristão, você é discípulo de Cristo. Você é discípulo de Jesus. Nós somos discípulo de Jesus. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você não pode ser filho de Deus se você não renunciar a tudo. Eu sou um homem pecador. Aí nós vamos ver no 10, como também Tiago, João e os filhos de Zebedeus, sócio de Simão Pedro. Jesus disse a Pedro: não tenha medo. Aleluia! Eu adoro essa frase aqui. Você será pescador de homens. Sabe o que nós devemos entender nessa passagem da pesca maravilhosa? Irmão Lucimar, houve uma grande renúncia de Pedro. Uma grande renúncia de Pedro. Por quê? Pedro tinha acabado de pescar o monte, a pesca maravilhosa, com a ajuda de Jesus. Jesus estava no barco, ajudou, claro. Se não tem Jesus no barco, não tem como acontecer a pesca maravilhosa. Isso serve para você e para mim. Se Jesus está no barco, ele faz. Se Jesus não está no barco da sua vida, ele não vai fazer. Havia uma pesca maravilhosa, vários peixes. Pedro olha para aqueles peixes, olha para Jesus
olha para os peixes, o barco cheio de peixe. Eu imagino que Pedro deve ter pensado: como é que eu vou abandonar tudo, a minha empresa, tudo, para seguir Jesus? Esse cara que eu nem conheço direito, vou renunciar tudo para seguir Jesus, a minha vida, as minhas empresas, vou largar tudo para seguir Jesus? Só que Jesus, ele fala: de agora em diante você será pescador de homens. Jesus está falando para ele: eu tenho um propósito muito maior na tua vida do que você ficar em cima desse barquinho. Eu tenho um propósito muito maior na tua vida do que você ficar pescando peixe. De agora em diante você será pescador de homens. E através de Pedro, muitas coisas aconteceram. Muitas. Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Não foi só um chamado a ser um discípulo, não foi só um chamado a ser crente. Através da vida de Pedro, Jesus falou: através de ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Glória a Deus. Meu irmão, Aleluia. não sei se você está entendendo o chamado para renúncia. O que você tem que renunciar? Renuncia. Práticas mundanas, práticas do mundo. É tempo de nós renunciarmos. Como eu falei para você, poderiam muitas pessoas estar aqui, poderia não ter nem espaço ali na frente, poderia, mas as pessoas não estão renunciando coisas do mundo. A carne está falando mais alto, mais forte do que Deus hoje em dia. A carne, a vontade do mundo, ela fala mais forte, muito mais forte em todos. Se eu não renunciasse várias coisas do mundo, eu nem estaria aqui hoje. Nós não estaríamos aqui hoje se o Daniel não renunciasse práticas do mundo. Não estaria. Porque todo chamado ele começa com uma renúncia. Todo chamado ele começa com uma renúncia. Pedro teve um chamado do próprio Jesus: larga tudo e eu vou te fazer pescadores de homens. Renunciou tudo, viu aquele barco cheio de peixe, mas eu vou ter que largar. Deus tem alguma coisa, tem algo melhor para mim. Eu vou seguir Jesus, mesmo que eu não conheça ele, mas eu senti que ele é de Deus, eu vou seguir ele. Tem algo melhor para mim. O chamado começa sempre com a renúncia, Daniel. O primeiro passo para viver o chamado de Deus. Você que quer viver o chamado de Deus, você que tem o chamado de Deus, ou para você sentir mais a presença de Deus. O primeiro passo para você viver o chamado de Deus na sua vida, primeiro passo é você renunciar. Não é você viver, é ter sucesso, reconhecimento de pessoas, não. Não é. Primeiro passo para você viver o chamado de Deus é você renunciar. O primeiro passo das pessoas é renunciar. Muitas pessoas não acreditam na renúncia. Muitos cristãos se convertem hoje, eles não acreditam na renúncia. Eles acham que a renúncia é o último estágio do crente. As pessoas acham, irmã, que a renúncia é o último estágio do crente, é o último. Eu vou para a igreja, vou descer. Ali sim, eu estou muito apertado. Eu vou para a igreja. Se Deus me prosperar, eu vou começar a renunciar. Eu vou para a igreja, se Deus me curar, eu vou começar a renunciar. E o contrário, eu vou para a igreja e vou renunciar. Para depois Deus ele começar a me prosperar. Para depois Deus ele começar a me curar. Primeiro nós temos que renunciar. Primeiro passo da vida do crente é renunciar. Renunciar o quê? As suas vontades, os seus desejos. Renunciar talvez àquela amizade que só fala besteira, aquela amizade que te leva para o mundo, que só quer te levar para coisas erradas. Renunciar pessoas, amizades. Talvez renunciar aquele cigarrinho que você fuma, como o Daniel falou, que foi difícil, mas é uma renúncia. Talvez renunciar aquela cervejinha, aquele vinho que você toma socialmente só com a sua esposa. Mas é uma renúncia, precisamos renunciar. Não vou falar para você que foi fácil a minha vida.
Eu vivia numa vida para o mundo, ela perfeita para o mundo. Tinha lojas, bebida, carros e tudo. Só que a renúncia, ela fez você perder, ela faz a gente perder muitas coisas. Faz a gente perder amizades, de convivência, de estar perto, estar do lado, pessoas que você conversar, contar a sua vida. Isso é renúncia. Não que acabe a amizade, eu não estou falando você deixar a amizade. Se você virou crente, você tem que buscar aquela pessoa para Cristo, você tem que falar de Deus para ela, falar do amor de Deus. Só que a renúncia em Cristo, irmão Daniel, ela vai fazer você perder muitas amizades. Muitas pessoas vão te largar, muitas pessoas vão te deixar. Por quê? Por conta da renúncia. Essa renúncia que tu fez, teve várias mudanças e as pessoas te deixaram por causa dessa mudança. Porque houve uma renúncia na tua vida. E essa renúncia, muitas pessoas te abandonaram. Só que você não abandonou elas, porque você ainda está orando por elas. E eu creio que Jesus, Ele ouve as nossas orações. Ele ouve a minha oração, Ele ouve a tua oração. Porque a palavra de Deus fala que uma oração do justo, ela surte muitos seus efeitos. Uma oração do justo, ela é justa e eficaz. Ela faz efeito no mundo espiritual. Uma oração do justo, ela faz efeito no mundo espiritual. Aleluia. Ô irmão, me ajuda a pregar, dá uma glória a Deus aí lá na igreja. Oh, glória. Vou tomar uma água. Glória a Deus. Aleluia. Daqui a pouco eu já vou orar por você, fica tranquilo. E o barco estava cheio de peixe, símbolo do sustento. Pedro ia sustentar a família, ia vender, poderia até ficar rico por tanto peixe, que a palavra de Deus fala, foi muitos peixes, Mandani. Talvez ele venderia os peixes, empresário da pesca, talvez ele venderia os peixes, ele ficaria rico e milionário na época. Mas ele resolveu seguir Jesus, porque a renúncia, ela muda as suas prioridades. Quando você renuncia, você muda as suas prioridades. A minha prioridade hoje, no dia de hoje, que tem uma final de Libertadores, eu sei, porque eu tenho Instagram e aparece toda hora, tem uma final de Libertadores, tá Flamengo e Palmeiras jogando. A minha prioridade hoje é ir lá na Beira-Mar ver o jogo, tem um desfile da parada gay lá, talvez é isso, tem prioridade de pessoas, né, Vini? O Vini, a prioridade do Vini era ver o jogo, mas ele teve uma renúncia. Através de uma... É forte! Escute o que eu estou falando, através de uma palavra de Deus na vida dele, num culto que Deus me usou para ele, eu falei para ele, Deus quer que você renuncie, irmão, algumas coisas. E hoje ele está ali, irmão lá da igreja, futuro obreiro da igreja, ele e a irmã, a Isabela, Jesus, só Jesus. A Isabela, é que eu não lembro dos nomes, tá? Assim, mesmo que eu ando direto, quando eu estou aqui em cima, eu... Renunciou. Deus falou para ele, o que você precisa renunciar? Deus está falando para ti, você precisa de uma renúncia. Hoje eu tinha marcado de ver o jogo. Ele falou para mim, sabe o que tu falou da renúncia? Deus me tocou no meu coração essa semana. E eu vou renunciar de ver o jogo do Flamengo. E através da minha vida, a minha família vai ser transformada também. Ele falou para mim, através da minha renúncia, a minha família vai ser transformada. Talvez você precisa renunciar a alguma coisa na tua casa para mudar a sua família, mudar a tua casa. Talvez você precisa de uma renúncia dentro da tua casa para mudar a tua casa inteira. Assim como eu renunciei e a minha família está sendo transformada, talvez você precisa renunciar para a sua família ser transformada. Não é ir para a igreja, talvez... Qual é a vontade, a tua prioridade hoje, no sábado? Qual é a sua prioridade? Ir no culto, escutar um louvor, adorar o Senhor? Qual é a prioridade das pessoas, Carol? Qual é a prioridade das pessoas lá fora no mundo? São as prioridades da carne. É o que o inimigo está botando na mente deles, as vontades da carne. Quando abrimos as mãos do que é passageiro, Deus nos ensina a valorizar o que é eterno. Amém, glória a Deus. Deus vai te ensinar a valorizar o que é para sempre. Temos que renunciar, abrir mão de coisas passageiras, Daniel, como o Daniel falou.
nós tínhamos felicidade, mas era momentânea, era felicidade passageira. Se eu conheço ele desde pequeno, desde os 15 anos eu conheço ele. Era tudo passageiro. Hoje a gente conhece Cristo Jesus, a nossa felicidade é plena. Eu sou feliz o tempo todo, eu sou feliz 24 horas. Eu ando feliz, eu ando com Cristo, o Espírito Santo está do nosso lado. Não sou, irmão, eu não sou desse jeito que nem eu sou lá na igreja, como ele chegou lá falando, vou lá na igreja, eu convidei ele, chegou lá, eu estava pulando descalço na igreja. É a felicidade, é o Espírito Santo, o crente, ele é feliz. Aleluia! O crente é feliz, o crente é mais feliz que todo mundo. É verdade. Ainda tem gente, Daniel, que fala: hoje a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada. Irmão, nós podemos fazer tudo. Nós é que podemos fazer tudo. Nós podemos fazer tudo. Se nós quisermos ver o jogo, nós vamos. Se nós quisermos beber, nós bebemos. Se nós quisermos fumar, nós bebemos. Mas nem tudo nos convém, nem tudo é isso. Entende? Vai falar pra uma pessoa que bebe, como eu falo pro meu irmão, todo dia, eu sei, faz mal pra ti, meu irmão de sangue, eu falo pra ele, tem que parar de beber, tem que vir pra Cristo. Eu bebendo, eu sou feliz, não sei o que, assim, feliz, ligando pra mim 2 horas da manhã chorando que não tem ninguém. Feliz. Já oro, já. É verdade. É verdade, acordar de manhã cedo com dor de cabeça, liga pra mim, eu tô aqui, ninguém me quer, a mãe não quer, ninguém me quer, não sei o que, tu também me abandonou. Eu falei, irmão, eu nunca te abandonei, tô sempre orando por ti. Só que eu tenho prioridades. A minha prioridade hoje é Cristo. Aleluia. A minha prioridade é Jesus. O meu filho hoje ele faz 4 anos de idade. Eu poderia estar numa festa de aniversário muito grande, mas a minha prioridade é Cristo Jesus. É pregar a palavra, é trazer a mensagem de Deus. A glória de Deus fala. É uma renúncia. Domingo você só almoçar e só encontrar ela às 7 horas da noite, 6 horas, a hora que ele vai para o culto. É uma renúncia. Mas eu estou perdendo alguma coisa? Eu não estou perdendo nada. Eu estou ganhando. Aleluia. Eu não perco nada com Cristo Jesus. Eu quero falar para você nessa noite, você não perde nada com Cristo Jesus. Você não vai perder nada quando você estiver na presença de Cristo. Porque muitas pessoas não crescem porque não querem deixar o passado. E quando não deixa o passado, não tem renúncia. Se você não deixar o teu passado lá atrás, você não tem renúncia. Você pode até lembrar do teu passado como o exemplo. Amém. Amém. Quando você renunciar, a renúncia ela abre um caminho para uma santidade. A renúncia ela abre caminho para a santidade. A santidade ela não é da perfeição, é uma decisão que você vai ter. Renúncia é uma decisão que você vai ter. Você vai renunciar às práticas antigas e vai começar a obedecer, mesmo que doa. Obedece a palavra de Deus. Deus de transformar pessoas por dentro. Deus hoje nessa noite ele quer transformar a pessoa de dentro para fora. Deus ele vai mostrar para você quão grande o poder de Deus. Não estou falando em relacionamento de namorado, marido, mudar, separar, não. Se você é casado, você tem que continuar casado. Porque a Bíblia fala que tem que ficar. A Bíblia fala que casou no papel ou casou na igreja, você não pode mais separar. É pecado. Pecado. E é pecado grave. Então se você que está aqui essa noite, está sozinho, está com o marido, está pensando em separar, não separa. Jesus não gosta. Jesus ele não gosta. Mudar relacionamento. Quando eu falo mudar relacionamento, talvez aquela amiga que você recebe em casa, aquela amiga que você recebe em casa, ou aquele amigo que você recebe que só te coloca para baixo. Muda esse relacionamento. Sabe aquela amiga que chega em casa e vai lá no teu salão de beleza e começa a te colocar para baixo, começa a te falar, daí ela vai chegar e as coisas estão difíceis para mim, estou trabalhando com vendas, não dá mais certo e não sei o que, tu tá bem espiritual, tu tá com Jesus, tá bem espiritual com Jesus, e ela começa a te colocar coisa na cabeça, começa a colocar o dedo, quando acabou tu já começa assim, é verdade, aqui também não tá ruim,
aqui também tá ruim, e não sei o que, eu não vou mais lá. Muda esses relacionamentos. Eu estou dando exemplo de trabalho, mas é toda a área da sua vida. Toda. Se você começar a reclamar do seu companheiro para alguém que tem um casamento bom, daqui a pouco aquela pessoa vai começar a olhar: meu Deus, meu marido ontem ele me fez isso também. Ah, o meu também tá ruim, amiga. Meu Deus, o meu também tá ruim. Muda relacionamento, pessoas, hábitos. Muda-te esse tipo de pessoas. Fuja, saia de perto de tipo de pessoas assim, que só te deixam para baixo. Pessoas que não vão te ajudar. Não queira perto de você. Muda hábitos, ambientes. Muda seus pensamentos. Comece a mudar o teu pensamento. Comece a mudar os seus pensamentos. Talvez você pensava alguma coisa lá no passado que era bom para você. Talvez alguma coisa no passado foi bom para você, mas hoje não é mais. Foi bom naquele tempo, hoje não é mais. Renúncia. Poderia estar falando aqui de vários personagens da Bíblia que renunciaram muitas coisas. Poderia ficar até amanhã falando de pessoas que renunciaram. Moisés cresceu no palácio, tinha tudo, aprendeu tudo sobre o Egito, tudo. Aprendeu a ler, escrever, homem letrado, aprendeu tudo. Renunciou por um chamado de Deus para tirar o povo do Egito, para tirar o povo de Deus do Egito. Isso é renúncia. Renunciar todos os bens, renunciar tudo por um chamado de Deus, para estar mais com Deus, para obedecer à ordem de Deus. Várias pessoas na Bíblia renunciaram. Poderia falar várias. Pedro, como eu falei, Pedro renunciou tudo. Muitas pessoas. Paulo, como o Daniel falou aqui, jamais entraria em uma igreja. Paulo, quando teve encontro com Deus, renunciou de perseguidor ao maior implantador de igrejas. Ao maior implantador de igrejas. Ao maior escritor de livros do Novo Testamento, que é o Brit Hadashai. É o maior escritor em quantidade de livros. De perseguidor a uma pessoa que escreveu tantos livros. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Vamos orar? Posso orar por isso, Daniel? Se coloca de pé. Glória a Deus. Eu gostaria que você renunciasse tudo dentro de você. Não é para mim que você vai renunciar, não é para o Daniel, não é para a igreja, não é para nada. Você vai renunciar para Deus as coisas. Você vai começar a renunciar para Deus hoje. É Deus que quer que você renuncie. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos chamar a presença do Espírito Santo. Nós vamos clamar por Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Quando você renuncia, Deus acelera o seu crescimento. Quando você renuncia, Deus acelera o seu crescimento. Quando você renuncia, Deus acelera o seu crescimento. Sabe aqueles projetos que estão na gaveta? Se você começar a renunciar, Deus vai acelerar. Sabe todos aqueles projetos? Sabe aquele sonho que você tem? Deus vai começar a acelerar. Quando você renuncia, Deus acelera os seus projetos. Deus acelera a sua vida espiritual. Deus acelera tudo na sua vida. Toda lá,
Deus marcou um encontro com você essa noite. Deus marcou um encontro com você essa noite. A sua vida vai começar a mudar a partir dessa noite. Porque tem uma tatuagem no braço dela, Pai Eterno. Pai Eterno. Só que eu vejo na vida dela como se ela não tivesse pai. Tá Pai Eterno na mão dela. Eu li a tatuagem. Podia falar que não tinha lido, mas eu li Pai Eterno. Só que Deus me falou assim: ela colocou Pai Eterno em homenagem ao pai dela, mas como se ela não tivesse pai. Como se ela tivesse vivido a vida dela inteira sem um pai, alguém para cuidar dela, alguém, um amor de pai. Ela nunca teve. Ela nunca teve um amor de pai mesmo, alguém que chegasse, abraçasse ela e falasse: filha, tudo que você precisar, o pai está aqui. Mas mesmo assim, irmão Rafael, ela é uma mulher que ela é bem sucedida, próspera. Mesmo assim, ela é próspera, porque ela levantou a cabeça e falou assim: eu vou seguir a minha vida. Eu vou seguir a minha vida. Bota a mão no coração dela, porque essa mágoa que ela tem, essa dor que ela tem, vai ter que sair hoje. Vai ter que ser tirada essa mágoa dela. Porque ela tem que esquecer o passado que machucou ela. Ela tem que esquecer todo o passado que machucou ela. Toda a mágoa ela vai ter que esquecer. Só que a Andréia, ela também não está dormindo bem. Na verdade, ela faz tempo que ela não dorme. Porque Deus pede para ela uma renúncia. Deus pede para ela renunciar coisas do passado. E Deus vai tocar nela de uma forma extraordinária essa noite. De uma forma do sobrenatural. Sobre a vida da Andréia. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua filha, Pai. Aqui está a tua filha, Senhor Deus. Toda mágoa, Senhor. Toda mágoa. Toda mágoa, Senhor Deus. Todo espírito de rejeição. Desde a infância, paternidade e maternidade, Pai. Eu declaro que solta a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Solta a vida dela, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que a partir de hoje, Pai, ela vai começar a dormir bem. Ela vai começar a descansar bem, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Ela vai começar a descansar, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pode louvar. Vocês estendem a mão para cá, igreja, estendem a mão para cá. É verdade o que eu falei? Verdade? Amém. Amém. Deus fala pra ti assim, tu tem que se permitir. Tu tem que renunciar, se permitir. Onde é que está teu marido? É internado? Amém. Amém. Tu quer que Deus pode tirar ele de lá? Quanto tempo ele tem? Amém. Qual é o nome dele? Jorge André. Em nome de Jesus. Vamos estender a mão em direção a uma clínica, né?